Dependência online, compulsão alimentar, vontade incontrolável de beber, fumar, comprar. Os vícios parecem ter piorado devido à ansiedade que vem acometendo a sociedade. E agora, o que fazer? Bom, estima-se que existam mais de 12 milhões de dependentes tecnológicos só no Brasil. Eu não sei se você lembra, mas teve um dia que a Terra parou. E isso foi em 2021. Mais especificamente falando do dia 4 de outubro de 2021. Em plena segunda-feira, 2,85 bilhões de usuários do Facebook não conseguiram acessar a maioria e a maior rede social do planeta. Não foram os únicos. 2 bilhões de perfis do WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais usado pelos brasileiros, e 1,3 bilhões do Instagram também ficaram impossibilitados de se comunicar, trabalhar ou se divertir. O apagão ele durou quase 7 horas, mas para quem sofre de dependência tecnológica, transtorno que atinge, segundo cálculos da Organização Mundial de Saúde, em torno de 468 milhões de pessoas, pareceu uma eternidade. Dizem que a internet é a nova cocaína. Eu prefiro dizer que é uma nova forma de prazer artificial. A sensação de ganhar uma curtida na rede social é tão boa que leva um indivíduo a querer mais e mais. Daí que ganhar likes pode ser tão viciante quanto consumir drogas. Eu digo isso sempre, para os meus pacientes. O uso consciente de tecnologias. A pane que tirou as principais redes sociais do ar não foi o único golpe a arranhá-las. No dia seguinte, uma ex-executiva do Facebook, a Frances Haugen, ela prestou depoimento ao Senado americano denunciando a companhia por priorizar o lucro em detrimento da segurança. A engenharia da computação chegou a comparar a gigante da tecnologia à indústria do tabaco, que por décadas negou que fumar fazia mal à saúde, e apelou por sua regulamentação urgente. Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de softwares. Eu gosto de comparar o uso abusivo da tecnologia ao mito da caverna de Platão. Os prisioneiros só vão descobrir que o mundo não é tão limitado quanto aparenta quando fugirem da caverna, isso é, quando adquirirem conhecimento. O meu objetivo aqui não é banir a tecnologia, mas estimular o seu uso consciente. Quero deixar bem claro isso aqui, tá bom? Depois que as mídias sociais foram retomadas naquele dia, e dos episódios de desculpas do Facebook, que ressaltaram a confiança e a dependência das pessoas pela plataforma. Um alarme soou entre tantos lares. Será que estamos viciados nisso? A compulsão digital é a caçula das dependências comportamentais. A dependência de internet não é caracterizada essencialmente pelo tempo gasto nas telas. E olha que o Brasil ele ocupa o segundo lugar no ranking dos países que passam mais tempo online. Vocês sabiam disso? Bom, curiosidade para vocês. O que transforma o usuário em dependente é a dificuldade de reduzir, interromper ou modificar esse comportamento, ou ainda o prejuízo dele em sua vida pessoal, social, acadêmica ou profissional. Não é porque usamos a internet todos os dias e por muitas horas que somos viciados em tecnologia. Muitas vezes o uso abusivo não é caso de tratamento em si, mas de educação. É preciso ensinar a pessoa a usufruir dos benefícios do mundo digital e a saber evitar os seus malefícios. A dependência tecnológica é aquela necessidade ingovernável de ficar conectado e de olho no celular ou no computador. O viciado, ele não consegue parar, deixar de lado compromissos e pode se furtar até de comer. Só no Brasil, estima-se que existam 12,7 milhões de compulsivos do tipo. Um número que pode saltar aí depois da pandemia que a gente teve lá atrás. E não é por menos que os especialistas vêm propondo um detox digital.
A pesquisa sobre a dependência tecnológica, ela se divide em 4 ramos: redes sociais, games, pornografia e uso exagerado de aparelhos como smartphones e tablets. As meninas, elas são mais propensas a se entregar às redes sociais, enquanto meninos são mais vulneráveis à compulsão por jogos eletrônicos. A preocupação é que o vício está surgindo cada vez mais cedo. Crianças e adolescentes costumam se esquecer da vida real quando ficam postando fotos, curtindo vídeos e compartilhando memes pelo celular. A rede social é a nova praça pública. E lá que os jovens do século XXI eles batem papo, trocam ideias e contam piadas. Conversar sobre esse ambiente hoje é tão importante quanto conscientizar os filhos sobre os riscos das substâncias psicoativas. O impacto semelhante na vida escolar, na interação social e na saúde emocional permite estender esse raciocínio para os videogames. O assunto ele ficou tão sério que a obsessão por jogar ela foi catalogada como um transtorno mental pela OMS e incluída no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente conhece como DSM, da Associação Americana de Psiquiatria. Jovens, eles matam aulas, se isolam e viram noites na frente das telas para passar mais tempo em games de guerra, luta, tiro e etc. A exemplo de outros tipos de dependência tecnológica, a linha que separa o hobby do vício é a perda do controle. Por mais que a pessoa tente, o sujeito não sabe a hora de parar. Pais irresponsáveis precisam aprender a limitar o tempo de uso das telas dos filhos, melhorar a qualidade dos conteúdos acessados e estimular a ida deles a locais como parques, praias, jardins e etc. Viver uma vida fora das telas. As famílias devem aprender a conjugar o verbo desconectar. Menos tecnologia e mais convivência. É disso que as crianças e os adolescentes estão precisando. Entre novos e velhos vícios, os estudiosos costumam repartir as dependências em 2 categorias, químicas e não químicas. A química faz referência à dependência de substâncias psicoativas. A não química, ela designa as comportamentais, como jogar, comprar e etc. Mas, química ou não, alguns dos critérios para diagnosticar são os mesmos, como desejo incontrolável e síndrome de abstinência. O espectro das dependências não químicas ele é amplo e vai muito além da tecnologia. Engloba compulsões como comida, jogos de azar, compras e sexo. Na lista aparecem até casos de ciúme patológico, transtornos de escoriação, a pessoa ficar se machucando, que a gente chama de borderline em alguns casos, e vigorexia, que é o indivíduo ele só quer saber de malhar. Antes de eu seguir aqui, uma ponderação sobre o termo vício, tá? Os especialistas buscam evitá-lo porque ele atribui ao dependente uma fraqueza moral. É o tipo de preconceito que a medicina deve combater porque impede ou prejudica o indivíduo no seu processo de tratamento. Enquanto o controle das dependências químicas, parar de beber, fumar ou usar drogas, tem boas chances de sucesso com psicoterapia e medicações, o lado das não químicas reserva alguns desafios extras. É muito difícil, se não impossível, viver sem se conectar à internet, fazer compras ou ter relações sexuais. Por essa razão, o objetivo do tratamento não é a privação total, mas a mudança responsável de um padrão de comportamento. Algo que se aplica inclusive à comida. Você come quando não está com fome? Sente culpa ou remorso depois de comer demais? Gasta muito tempo comendo ou pensando em comida? Essas são 3 das 15 perguntas feitas pelos Comedores Compulsivos Anônimos, uma entidade que, por meio de um questionário disponibilizado em seu site, depois pesquisa na internet, ela ajuda o internauta a ter uma ideia de que pode sofrer de compulsão alimentar.
A Irmandade ela chegou ao Brasil em 1984 e hoje tem 73 grupos em 15 estados brasileiros, oferecendo reuniões e orientações a pessoas que relatam se empanturrar às escondidas ou que comem até passar mal com frequência. O indivíduo sofre de compulsão alimentar quando se relaciona com a comida de maneira patológica. Sim, a comida pode virar algo tóxico na sua vida, assim como um jogo ou um relacionamento. Como outras compulsões, também tem tratamento. Toda e qualquer dependência representa uma perda da liberdade de escolha. No caso da compulsão alimentar, o indivíduo ele perde a liberdade de escolher, por exemplo, o que ou o quanto ele vai comer. Episódios desse descontrole diante do prato ou de um pote de doces estão associados a fatores como comer rápido demais, ingerir a refeição até se sentir desconfortavelmente cheio e, mesmo sem fome, consumir um grande volume de comida. Nesses momentos, os compulsivos tendem a procurar alimentos ricos em gorduras e carboidratos, como pizza, chocolate e sorvete. A compulsão é um transtorno que leva o sujeito a ingerir uma grande quantidade de alimento em um curto espaço de tempo, em geral em até 2 horas. E, na maioria das vezes, a ingestão excessiva vem acompanhada de culpa, arrependimento ou vergonha. Não se trata de um ataque de gula pontual, mas de um comportamento que vai se perpetuando e levando ao ganho de peso. Na visão dos experts, a pandemia e os seus reflexos agravaram não só os abusos com comida, como outras dependências não químicas. No auge do isolamento social, muitos compradores compulsivos, o transtorno, é conhecido como oneomia, fizeram empréstimos no banco, estouraram um cartão de crédito e entraram no cheque especial só para adquirir produtos de que não precisavam, como objetos de decoração, roupas íntimas e aparelhos eletrodomésticos, em sites de compra online. Houve um boom na procura por atendimento médico, acompanhamento psicoterápico e terapia familiar. Desde o início da pandemia até os dias de hoje, nós recebemos cerca de 50 e-mails, uma média aí mais ou menos de 2 por dia, com pedidos de ajuda. É um número altíssimo. A oneomania ela é classificada como um distúrbio de controle dos impulsos e, segundo estimativas, atinge 8% da população. Só no Brasil seriam 17 milhões de compradores compulsivos. O frete pode ser caro, mas se a entrega é rápida, não tem problema. Quanto antes essas pessoas receberem o produto, melhor. E logo depois partem para outra e outra compra. Confinados em casa com medo de contrair o vírus ou de perder o emprego, os portadores de transtornos de impulso extrapolaram todos os limites. Comeram sem fome, apostaram sem dinheiro e compraram, acabando se endividando, sem necessidade alguma. Sobrou até para quem sofre de comportamentos repetitivos voltados ao próprio corpo. Entre os alvos preferenciais estão as unhas, os cabelos e a pele. Um dos mais perturbadores é que os profissionais chamam de transtorno de escoriação, que consiste em ficar se arranhando, às vezes até sangrar, e afeta aproximadamente 7,2 milhões de brasileiros. Por culpa ou vergonha, essas pessoas acabam evitando praias e piscinas e priorizam roupas com mangas compridas. Mas outras situações do gênero também preocupam, até pela falta de busca por apoio. A maioria pensa que arrancar fios de cabelo ou roer as unhas sem parar não passam de uma mania que vai sumir com o tempo. Só que, sem tratamento, essa condição que gera tanto sofrimento psíquico quanto prejuízo social tende a se cronificar. Não é difícil identificar um jogador patológico também. O protagonista de Round 6, a série mais vista da história da Netflix, é um deles.
Logo no primeiro episódio, o personagem ele furta o cartão da mãe, saca dinheiro, aposta tudo em corrida de cavalos e é ameaçado por agiotas. Endividado, ele aceita participar de um torneio que transforma brincadeiras em disputas mortais. No ranking dos jogos mais viciantes da vida real, a tal corrida de cavalos ocupa o 4º lugar. Os 3 piores são caça-níqueis, bingo, bingo eletrônico, né? E o poker. E agora as bets surgindo aí também. Quanto menor o intervalo entre a aposta e o resultado, mais viciante é. A máquina caça-níquel é o craque dos jogos de azar. Jogadores compulsivos levam, em média, 10 anos para procurar ajuda. Em 50% dos casos, eles não voltam a jogar, mas nos outros 50% persistem e progridem, ainda mais se não houver um tratamento. Nem a dependência química ela passou batida pela crise que a gente teve. Segundo pesquisas com 44 mil voluntários da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, os brasileiros passaram a beber e a fumar mais no pico do distanciamento social entre abril e maio de 2020. Estou falando de 5 anos atrás. O consumo de álcool ele subiu 18% e o de tabaco 34%. No caso da bebida alcoólica, o maior aumento ocorreu entre pessoas de 30 a 39 anos, 26%. Já entre os fumantes, 28% relataram ter aumentado as tragadas em cerca de 10 cigarros por dia. No Brasil, as drogas mais consumidas, independentemente do público-alvo, são o álcool e o tabaco, ambas liberadas para adultos. Fora a descriminalização entre lícitas e ilícitas, elas são classificadas pelos efeitos no sistema nervoso central. Tem as depressoras, como o álcool, que manifesta um efeito relaxante, e também as estimulantes, caso da nicotina do cigarro, e as alucinógenas, como a maconha. A ação no corpo, o barato, e os danos variam de acordo com a dose e as particularidades de cada indivíduo. Já está fartamente documentado que, em situações de estresse, o ser humano ele fica mais propenso a procurar fuga ou apoio num drink ou num cigarro. Bom, com a Covid à solta, então, desandou tudo. Outro levantamento, este da Organização Pan-Americana de Saúde, e é feito entre maio e junho, mais ou menos, em 33 países, revelou atualmente que 42% dos brasileiros relataram um consumo mais elevado de álcool durante esse período. E nessas horas, a última pergunta que vem à mente de quem gosta de tomar uma cerveja, um vinho, um whisky para relaxar é se existe um limite seguro. Daí temos que ter uma postura reta e sermos taxativos. Não. Sempre há um risco, mesmo que pequeno. É essencial entender que álcool não é remédio e não deve ser usado para resolver problemas. Outro que carece de limites de segurança também é o cigarro, considerando que eles podem conter até 7.000 substâncias tóxicas. Não há níveis adequados para o uso de produtos de tabaco, seja do modelo tradicional, seja do dispositivo eletrônico. Pensa que as preocupações elas ainda param por aí? Dados do programa Recomeço, uma vida sem drogas, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, mostram um aumento no consumo de drogas lícitas e ilícitas entre abril e maio. As mais utilizadas nesta ordem foram álcool, cocaína, tabaco, crack e maconha. O aumento no consumo de bebidas alcoólicas durante esse tempo pandêmico que a gente viveu reacendeu a preocupação com a dependência. Um problema que pode abalar a vida do cidadão e do seu entorno. Mas por que alguns conseguem beber moderadamente enquanto outros se encharcam de bebida?
A resposta ela vai muito além da predisposição genética. Há fatores sociais e familiares que, em boa parte dos casos, contribuem para isso. Com o isolamento social lá, e com as pessoas se isolando hoje também, aquele baixo astral no mundo, muitas pessoas passam a fumar mais. Largar o cigarro demanda esforço, táticas e pode exigir terapia e medicação. Dá para escolher uma rota gradual, marcando uma data limite e reduzindo o número aos poucos ou estabelecer um dia D e não fumar mais. Eu oriento o paciente sempre a não fumar após as refeições, beber água quando tiver vontade e usar gomas ou pastilhas de nicotina nos momentos de fissura. Agora, a boa notícia. Tem solução ou soluções. O ponto é, não importa se o que vicia é ingerido, inalado ou injetado, se é lícito ou não. O que importa é o indivíduo reconhecer a dependência e procurar ajuda especializada. Uma máxima entre os profissionais que lidam com dependências é: assim como uma pessoa não se torna dependente do dia para a noite, esse problema também não será resolvido em um curto espaço de tempo. Bom, em outras palavras, o tratamento ele pode ser longo, complexo, multidisciplinar e preferencialmente voluntário, abrangendo atendimento médico e psicológico, terapia familiar e, em casos muito extremos, internação. Existem várias estratégias de tratamento. Não há uma certa ou uma errada. E sabemos que, quando combinadas, elas aumentam as chances de recuperação. Essa é uma filosofia que pode abraçar inclusive as dependências não químicas. Afinal, o problema não é a internet, a comida ou o jogo, mas o uso que se faz deles. Vamos mostrar quem está no controle? A neurociência do vício, ela sabe o prazer que a sua música ou sorvete favorito proporciona. Isso acontece pela descarga de neurotransmissores, principalmente a dopamina, que tem ligação com os vícios, né? Estímulos agradáveis de um elogio e um prato de comida ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando cargas de dopamina muito altas. Daí vem aquela sensação de bem-estar. As drogas também acionam o sistema bioquímico do prazer. E alguns comportamentos compulsivos, como jogar, comprar e etc. Isso tem efeitos semelhantes. Tolerância, com estímulo contínuo, o organismo ele se adapta à droga ou ao hábito e começa a precisar de uma quantidade maior para manter o efeito. É a síndrome de tolerância. Abstinência, quando o dependente suspende o uso da droga ou reduz seu consumo. Encara sintomas físicos e psicológicos. Eis a síndrome de abstinência. A fissura. O nome ele é dado ao desejo intenso de usar uma droga ou repetir um comportamento. Em geral, isso vem acompanhado de ansiedade e pode levar ao desespero. Os gatilhos da dependência. Existem situações que predispõem o indivíduo com tendência à compulsão a lançar mão de drogas ou comportamentos prejudiciais. A faísca é o gatilho e é qualquer estímulo que desperta um desejo. Pode ocorrer em uma hora do dia, um cigarro depois do almoço, ou até numa estação do ano, um vinho no inverno. A influência. Alguns gatilhos eles são sociais. Quem é capaz de dizer não a uma latinha de cerveja numa festinha de aniversário? Imagine um contexto aqui desses para um adolescente. As emoções. O escritor Charles Bukowski, ele já dizia: se acontece uma coisa ruim, você bebe para esquecer. Se acontece uma coisa boa, bebe para comemorar. Tudo vira pretexto. Período. Existem épocas mais perigosas para os dependentes, que a gente chama de depressão sazonal. A taça de champanhe no Réveillon e as promoções de Black Friday e Natal pedem cautela nesse sentido. Diário.
Procure identificar e anotar os seus gatilhos. Onde estava quando começou a ter o comportamento viciante? Com quem andava? Quanto ou quando usava? Como se sentia antes e depois? Afasta de mim. Especialistas afirmam que quanto mais cedo uma pessoa passa a beber, fumar, usar drogas ou manter outros vícios, mais difícil fica se livrar das compulsões. Mas há estratégias bem-vindas. Isca para o desejo. Evite lugares que despertam aquela vontade irresistível. Se beber demais, fuja de bares. É jogador compulsivo? Não vá a cassinos ou bingos. É assim e é assim por diante. Navegação ilimitada. A internet é o palco de vários vícios. Casos dos sites de compras, jogos online, apostas ou pornografia. Vai navegar? Estipule um tempo máximo para você não ficar preso ali. Rotina digital. Lembre-se, a vida fora das telas. Com o avanço da vacinação hoje, graças a Deus, hoje a gente nem usa mais máscara, dê preferência a atividades presenciais, ao ar livre, se possível, e relações pessoais ao vivo. Mãos no celular. Procure não utilizar equipamentos eletrônicos em contextos impróprios, como refeições e reuniões de trabalho. Reduza o uso em fins de semana e feriados. Tem gente que se vicia no trabalho também, que é o trabalho maluco. Ou por causa da tensão no emprego, fica com mais dificuldade para domar outras compulsões. Trabalhe para viver e relaxe sempre que possível. E tome o controle. São várias as linhas de tratamento que podem ser combinadas dependendo da compulsão e do impacto na vida da pessoa. Mas o primeiro passo é querer se tratar. Psicoterapia. A avaliação e o acompanhamento de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psicanalista, de um terapeuta holístico, em atendimentos individuais ou em grupo, estão na base, podendo ser associados a abordagens familiares. Um médico ele também pode prescrever medicamentos para lidar com a dependência e a abstinência e condições paralelas como a ansiedade e depressão. E grupos de autoajuda. Existem entidades que convidam dependentes a participar de reuniões ou sessões, como Alcoólicos Anônimos, Devedores Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Narcóticos Anônimos, enfim, várias. Terapia de reposição. Ela se aplica ao tabagismo, por exemplo, sob a forma de adesivo ou goma de mascar. A terapia de reposição de nicotina ela aumenta de 15 a 20 vezes a chance do indivíduo largar o cigarro. E internação é o último recurso. Existem clínicas e hospitais habilitados a internar pacientes com dependência por drogas e nortear o seu processo de reabilitação. Hoje, na Parceiro Sóbrio, nós não só atendemos pessoas que têm problemas com abuso de substâncias, mas também jogadores compulsivos, comedores compulsivos, pessoas que sofrem de dependência emocional, de codependência, enfim, de uma infinidade de transtornos. O fato é que o quê? Hoje, a dependência ela vai muito além só de substâncias químicas. Hoje nós também temos, como é que eu posso colocar para vocês, compulsões não químicas também. Então, a gente falou muito sobre isso hoje. Eu peço que vocês prestem bastante atenção ao padrão comportamental que vocês estão tendo, porque às vezes se julga muito um dependente químico, mas a pessoa ela tem um comportamento adictivo que às vezes é muito pior do que o do dependente. Eu não estou amenizando e não estou minimizando nada. É só para que a gente possa buscar mais qualidade de vida. Legal? E o que eu ia falar também, na clínica ao qual eu trabalho hoje, a gente recebe pessoas também que têm vício em jogos. Recebi um paciente lá semana passada que ele é viciado nessas plataformas aí, que eu não quero entrar em detalhes porque senão acaba divulgando. E eu não estou aqui para divulgar nada. Estou aqui para divulgar ciência, evidências científicas, falar a respeito de tratamento e que existe solução. E você precisando de qualquer tipo de ajuda,
procura pessoal da Parceiro Sóbrio. Profissionais prontos para te ajudar no seu processo de tratamento, seja ele qual for. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso que a gente aprendeu junto hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!